Sejam bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar semanal sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães. Esta semana com Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim, já que Mariana Silva está impedida de participar no programa de hoje. Mas hoje temos como convidado Paulo Peixoto, que é o líder da bancada do CDS na Assembleia Municipal, mas também não podemos esquecer, consultor de empresas, sobretudo para as áreas da organização e do investimento, o que nos tempos de PRR justifica-se ouvirmos um pouco, enfim, aquilo que o Paulo Peixoto nos poderá dizer, ajudar a compreender um bocado algumas das críticas e alguns dos enigmas que este PRR tem. Lembrar, por exemplo, que ainda na última reunião da Câmara Municipal de Guimarães, a oposição, através do vereador Ricardo Araújo, lamentava a baixíssima taxa de contratualização do PRR em Guimarães, e o Presidente da Câmara respondia que é preciso fazer uma análise fina porque há investimentos que estão a ser feitos em Guimarães, mas que, dada a natureza do próprio programa e o facto de estarem incluídos em diferentes grupos de empresas, não são essas verbas contabilizadas em Guimarães. Mas isso veremos lá mais à frente no programa, porque para hoje o painel do Guimarães em Debate acha que devemos voltar a olhar para o PRR e tentar então esclarecer aqui algumas dúvidas. E na segunda parte do programa, Guimarães em Debate sai um pouco daquilo que é o âmbito do seu olhar habitual e vai olhar para um tema de expressão nacional. Estou a referir-me à greve dos professores e que consequências, que reflexos é que isso está a ter em Guimarães. Meus senhores, bem-vindos. Paulo Peixoto, muito obrigado por mais uma vez estar disponível para vir conversar um pouco aqui connosco no Guimarães em Debate. Ora, estamos então em tempo de PRR. Os números não põem de acordo os diferentes intervenientes, os diferentes atores políticos em Guimarães. Já dizia há pouco que o Presidente da Câmara diz que se deve fazer uma leitura, uma análise mais fina dos números para procurar extirpá-los de algumas contaminações que não devem ser tidas. Enfim, o PRR, para um cidadão que queira consultar o portal da transparência, não é assunto que seja de fácil compreensão. De facto, é preciso navegar um pouco para perceber aquelas águas. Começávamos precisamente por aí, meus caros, meu caro Francisco Teixeira, Carlos Caneja e Paulo Peixoto. Como é? É de facto necessário fazer uma análise fina em Guimarães aos números do PRR, ou aquilo que nós encontramos na página do portal de transparência é suficientemente esclarecedor? Ora, deixo aqui ao critério do painel do Guimarães em Debate quem é que quer começar. Carlos Caneja, Francisco, Paulo, Carlos. Posso começar, António? Posso. Relativamente a este tema, por esta altura, em Davos, nos Alpes Suíços, está a decorrer o Fórum Económico Mundial e uma das intervenções que eu achei bastante interessante, que vem sobretudo no jornal O Público, é do vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que é um dos principais conselheiros... Parabéns, cara. É um dos principais conselheiros de Xi Jinping e o que ele diz, e faz questão de dizer ao mundo, é que a República Popular da China não vai regressar à economia planificada. Porquê é que eu vou buscar isto? Porque é importante perceber que o PRR, uma parte do PRR é relativamente à iniciativa privada e ao que as empresas se candidatam e procuram financiar-se e, sobretudo, alavancar-se com o apoio deste financiamento que permite períodos de carência, financiamento que permite um juro relativamente atrativo, mas que não deixa de ser um financiamento para as empresas, porque, no fundo, o que estaríamos aqui a falar é das empresas. Porque isto vai muito para além das empresas. E aí o Dr. Domingos Bragança percebo porque é que ele puxou mais para a questão de que o município, que também como beneficiário final se candidatou a vários projetos e que esses foram todos aprovados, como ele fez questão e gala de o dizer. Pois, Carlos, mas está aí a falar que isto destina-se, ou deveria destinar-se essencialmente às empresas, mas quando olharmos para Guimarães, o Governo, nos primeiros, no ranking das maiores contratualizações feitas até agora, não encontramos nenhuma empresa. Certo, mas do meu conhecimento profissional, até porque estou a assessorar algumas operações, como advogado, sei que vai haver empresas de Guimarães que estão pendentes, porque inclusivamente uma das tragédias que nós tivemos é que um dos principais intervenientes em todo o processo, que é o Banco Português de Fomento, nós sabemos as dificuldades que foi para ele próprio se definir e ter uma estrutura humana que desse seguimento a que as operações pudessem ser tramitados, porque por vezes, inclusivamente tem a sede no Porto, em que
eu já tive a oportunidade também lá de ter reuniões. O objetivo é perceber que, de facto, a estrutura humana para desencadear todas as operações e, sobretudo, os processos que estão inerentes a estes financiamentos não foi montada em devido tempo. E, portanto, uma parte também é no IAP-MEI, mas, de facto, esta tramitação não foi facilitada por parte do Governo Central. E também teremos que ver necessariamente que numa lógica de que não devemos olhar apenas e só para o Conselho de Guimarães. Seria interessante que, de facto, houvesse projetos âncora, projetos estruturantes que, de facto, partissem de Guimarães, e eu julgo que essa é uma das principais críticas que o Ricardo Araújo faz, e com razão, que é, no fundo, uma ideia que passa e cada vez se cristaliza mais de que Guimarães está a perder competitividade, não é só no plano fiscal, mas é, sobretudo, inclusivamente, no plano da própria diplomacia económica, que é Guimarães ter uma estrutura que tem o de nome, porque o Guimarães, a Câmara Municipal, tem um departamento para o efeito, mas que não se constata qualquer sucesso na sua atividade, que é atrair grandes projetos para Guimarães. Eu já o disse aqui várias vezes, e um pensamento que julgo que partilhamos todos e que temos consciência disso, que é, hoje em dia, os municípios competem entre si para conseguir atrair para cá, para cada um dos concelhos, os bons projetos e, sobretudo, projetos que impliquem trabalho qualificado, logo remunerações qualificadas, no sentido de que Guimarães, de facto, está muito, e é uma coisa que também o Dr. Domingos Bragança o diz, é muito micro, pequenas e médias empresas que não têm escala para, precisamente, por vezes, ter estes projetos que de financiamento, que depois terão números mais impactantes e dos quais nós nos possamos ir orgulhar. Mas o que se constata, sobretudo, é que, sendo no têxtil, no calçado, dando aqui 2 exemplos, que pagam ordenados mínimos, por vezes até a nível depois da oferta de emprego e da qualidade de emprego que nós temos em Guimarães, se constata que, de facto, temos um conselho de ordenados mínimos. E isto, daí que seria do interesse de todos que, de facto, não só aproveitando esta ferramenta que é o PRR, mas, inclusivamente, até, António, por vezes até a própria Câmara Municipal, neste contexto do PRR, ir às empresas e dar aqui uma espécie de assessoria, de um apoio, para que, de facto, as empresas tenham por outro lado, uma melhor consciencialização da possibilidade deste financiamento e, sobretudo, para também se sentirem algum resguardo no apoio político, porque sejamos também sérios e honestos sobre isto. A nível do Banco Português de Fomento, se não houver, por vezes, uma abertura a nível até do Ministério da Economia, é difícil, inclusivamente, o Paulo a seguir falará e dirá também se eu tenho alguma razão nisto, no acesso até a uma primeira reunião e até ao início do processo. E, por vezes, isto dificulta todo o caminho. Vamos abrir então o debate. Eu dizia há pouco na introdução, apresentando o Paulo Peixoto, que, para além das suas responsabilidades políticas que tem no CDS em Guimarães, mas na sua vida profissional sobretudo, é consultor de empresas, especialista nas áreas de organização e na captação de investimentos. Ora, meu caro Paulo Peixoto, imagino que nestes dias tenha tido, enfim, trabalho redobrado para projetos para ir até ao PRR. É assim ou enfim, isto é mesmo para as grandes instituições e as pequenas empresas ficam à margem de todo este processo? António, antes de mais, deixe-me agradecer o convite para estar mais uma edição de Guimarães em Debate. Naturalmente, cumprimentar os meus colegas e a todos aqueles que nos ouvem e nos veem em suas casas. Trabalho, sim, infelizmente, e porque tenho um trabalho de forma heterogénea, ou seja, não trabalho só para as micros e trabalho também para as grandes. A verdade é que o PRR não está desenhado para as micros e pequenas empresas. O PRR está muito mal desenhado. O meu colega Carlos Caneja, o colega de painel, já aqui falou algumas questões, algumas com as quais eu concordo e subscrevo em absoluto, e outras que nem tanto, nem por isso e tão pouco. Desde logo porque o PRR, quando o Carlos dizia há pouco que vai muito para além das empresas,
Eu digo é que o PRR não chega sequer às empresas. O PRR está desenhado de uma forma que só privilegia o investimento público. E o PRR foi lançado, e aliás, ele foi apresentado, o programa final do PRR foi apresentado em Bruxelas pelo Fernando Alfaiate em 22 de abril de 2021, e nessa altura o que nós temos foi o que Portugal tem, foi aquilo que foi apresentado. Ora, se ele foi apresentado assim, se ele foi aprovado assim, é porque Portugal quis que ele fosse assim. E se o PRR surge no seguimento de uma crise sanitária sem precedentes na nossa geração, e que vinha com o objetivo e com o foco em recuperar Portugal, a verdade é que não consegue. Não consegue porque vai atuar sobre a administração pública e vai, na pouca parcela que sobra para a componente privada, para as empresas, vai atuar sobretudo nas grandes empresas no meio académico. E dizer aqui que eu saí do associativismo empresarial há 7 anos ou 8 anos, e nessa altura, e hoje os rácios não são muito diferentes, as micro e pequenas empresas fazem parte de 99,5% das empresas em Portugal e correspondem a 75% da empregabilidade. Ou seja, se nós neste momento estamos com um programa que privilegia a administração pública, que privilegia as grandes empresas, naturalmente que vendo o escopo que Guimarães tem, e a caracterização socioeconómica do ponto de vista das empresas, percebemos que ela há de ter pouca direção, está pouco direcionada para Guimarães. Por outro lado, subscrevendo na íntegra aquilo que o Carlos Caneja disse, a relação do Banco de Fomento. Mas desculpa lá, há pouco falava que o PRR não está direcionado para isso. Mas quando nós consultamos, por exemplo, as listas dos contratos feitos no caso de Guimarães, encontramos lá casos de 70 e poucos euros, 100 e poucos euros, sobretudo em projetos de eficiência energética para pessoas individuais. Quer dizer, parece que há uma discrepância enorme entre os 18 milhões total da Câmara de Guimarães, por exemplo, e esses pequenos projetos. Mas, afinal, o que é isto? António, desde logo, só bem reforçar aquilo que eu acabo de dizer, que é o PRR está mal desenhado. Absolutamente mal desenhado. E deixe-me dizer o seguinte. O PRR, e é essa a questão que foi a sua introdução e que lá iremos mais à frente do valor que vem para Guimarães em detrimento, por exemplo, de Famalicão, de Braga, de Viana, que foi a intervenção do vereador Ricardo Araújo na Câmara Municipal de Guimarães. A questão que se coloca é, diga-me o que é que 70 euros num município vai contribuir para recuperar Portugal? Essa é que é a questão. E porque nós temos que apostar exatamente em quem tem. O que aconteceu foi que, com a pandemia, e depois podemos falar da guerra na Ucrânia, que se seguiu, e hoje em dia, por efeito da guerra energética, que acabou na inflação que temos hoje em dia. Mas, indo um pouco atrás, e circunscrevendo-me à parte do período não é pós-pandémico, porque o PRR acontece ainda em plena pandemia. O objetivo foi exatamente dar uma revitalização às empresas, porque muitas delas tiveram todos os seus colaboradores em casa. A produtividade, em alguns casos, chegou a zero, e eu conheço isso. A questão que se coloca é, como é que uns 70 euros, e podemos lá chegar a seguir, que tem que ver com as políticas que o Governo, designadamente o Partido Socialista, com maioria absoluta, tem tomado, são eficientes ou não nessa revitalização. E eu relembro que o pai do PRR é o senhor que hoje em dia é o Ministro da Economia, e que, na minha modesta opinião, tem tido um desempenho muito aquém daquilo que era esperado para o país, principalmente nesta fase ainda de desafios. Portanto, 70 euros para um município
não contribui para nada. E corresponde, passando, ou utilizando aqui uma pequena metáfora, corresponde um pouco àqueles apoios ou àqueles aumentos das reformas ou aos 125 euros que todos tivemos de bónus em novembro e que foram dados de forma absolutamente indiscriminada por toda a gente e, portanto, não bem solucionar o problema. Relativamente à questão, que é aquela que me preocupa e é aquela que nós vemos, e por isso é que eu não concordava com o Carlos Caneja Amorim, tem que ver com, e eu tenho aqui os mapas do PRR, do plano que foi apresentado em Bruxelas, que foi posteriormente aprovado, que tem que ver com o valor que foi aprovado para as empresas e o valor que foi aprovado para o PRR. Desse valor que foi aprovado para as empresas, ainda temos que, destas empresas, e aí o Presidente Domingos Bragança, Presidente da Câmara, Domingos Bragança, tem alguma razão quando diz que elas são para as grandes ou muitas grandes empresas e nós temos um target muito pequeno, um target de pequenas e médias empresas. Mas o Presidente Domingos Bragança esquece que esse é o trabalho que lhe competia fazer, que se tivesse feito e se tivesse posto em prática e se tivesse posto ativo o Departamento de Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Guimarães, que nesse aspecto estaria aqui precisamente para apoiar as empresas e para as ajudar, que muitas das vezes falta-lhes conhecimento para chegar a determinadas matérias. Não sei quem, já não me recordo quem de vocês é que disse, penso que foi o António Magalhães que fez na sua introdução, que o portal da transparência não é de fácil compreensão. Pois não é. Olha, para mim que sou técnico, que trabalho com isto todos os dias, não é de fácil compreensão. Eu faço uma pequena ideia de um cidadão, de um empresário qualquer, de um microempresário que queira ir a estes programas. E para terminar agora esta intervenção, dizer que vou pegar nas suas palavras iniciais, quando dizia que eu tenho muito trabalho e pouco trabalho. Sabe o dia que eu tenho mais trabalho, António Magalhães? É no dia a seguir aos Conselhos de Ministros. Porque no briefing que segue, na conferência de imprensa que segue aos Conselhos de Ministros, aquilo vem uma manancial de projetos e de apoios. E então o meu telefone não para. E quando eu digo, meus amigos, isto daqui até estar em execução, vamos esperar em uns 2 anitos, que é o que acontece. E, portanto, não é um produto, uma matéria fácil, mas as questões mais técnicas deixarei para a próxima. Voltaremos aí. Francisco Teixeira, e no que toca à PRR, também és candidato? Não, eu infelizmente não sou candidato, mas nada a cumprimentar os membros do painel e o nosso convidado muito em particular. Eu não sou candidato, infelizmente, nem particular nem institucional, embora tivemos outrora a ideia de fazer uma candidatura num certo contexto institucional em que eu estou envolvido. Bom, mas eu concordo com uma parte significativa do que aqui foi dito. Quer dizer, Guimarães tem, não sei se é o target, se é o perfil mesmo. A discussão estará à volta daquilo com que não concordas, imagino. Pois, talvez. Mas, para já, é verdade, Guimarães é sobretudo constituído por micros, pequenas e médias empresas, e há muitos anos esta parte. As grandes empresas que também as têm estão muito concentradas em determinadas áreas específicas, do têxtil e do calçado, e como de facto eu concordo integralmente com os outros 3 membros do painel, o PRR foi sobretudo desenhado para as médias e grandes, e sobretudo para as grandes e muito grandes empresas, e podemos ver isto nos financiamentos que foram aprovados para o Distrito de Braga, por exemplo, mas não só. O tecido económico de Guimarães e industrial de Guimarães tem grande dificuldade. Quer dizer, empresas com 5, 10, 15, 20 trabalhadores têm uma enorme dificuldade até de organizar as candidaturas, porque são excepcionalmente complexas, e, portanto, há aí uma grande dificuldade. De qualquer maneira, eu acho que nesta conversa da vitalidade económica dos concelhos, eu acho que há algum provincianismo nesta ideia de medir a vitalidade económica das regiões concelho a concelho, não é? Há algum provincianismo, porque o que é que nós acharíamos se a certa altura os 6% de junta começassem a medir a vitalidade económica das juntas de freguesia, junta a junta de freguesia, território de junta a junta de freguesia? Começaríamos a achar um bocado ridículo, porque justamente a junta de freguesia que está do lado, embora fazendo parte de um outro território de natureza administrativa, labora, para utilizar então a terminologia industrial,
labora para todas as juntas limítrofes e mais além. As empresas mais sustentáveis, mais evoluídas, e as maiores em particular, não pensam o território numa base do bairrismo local. Pensam numa base de internacionalização, numa base de desenvolvimento regional global e regional europeu e até mundial. Portanto, eu custa-me um bocado esta questão de estar a medir Guimarães e Famalicão, quando Guimarães e Famalicão têm uma linha imaginária de natureza puramente administrativa a dividi-los. Ou Braga. Quando, na verdade, uma parte significativa do tecido industrial de Guimarães está conectado com o tecido industrial de Famalicão, com o tecido industrial de Braga. Braga está conectado com o tecido industrial das outras regiões. E, portanto, e muitas vezes as sedes das empresas podem até não corresponder integralmente, como é o caso, veremos, da Universidade do Minho, porque é mesmo isso que se trata, correspondem integralmente com a sua presença e o investimento real e o impacto real que as empresas têm. E, portanto, embora eu admita que, do ponto de vista simbólico, o facto de Guimarães não ter empresas com o tamanho da Casais, por exemplo, que está há 40 anos ou 50 anos em Braga e que não depende da sua implantação, das políticas da Câmara Municipal de Guimarães nos últimos 20 anos, ou da Bosch, que não depende das políticas industriais de Guimarães nos últimos 20, 30 ou 40 anos, e que já teve também dificuldades complexas. Embora eu compreenda esse simbolismo, na verdade, as empresas são uma rede que não permite delimitar com rigor o que está de um lado e do outro. E, de facto, se fizermos uma análise mais fina destes projetos e da distribuição dos investimentos do PRR para a região, para o AVE ou para o Cávado, não é? Para utilizar estas duas cimes, nós temos, por exemplo, Famalicão. Famalicão tem um investimento do PRR de 90 milhões de euros. Mas um único projeto é de 70 milhões de euros, um só projeto. Portanto, se descontarmos, como se faz na estatística, os valores fora da média, acima e abaixo, nós ficamos com, se descontarmos este grande projeto de 70 milhões de euros, que é de facto um enorme projeto, ficamos com 20 milhões de euros apenas, que depois é distribuído por um enorme número de empresas. Sendo que, por exemplo, neste grande projeto, para dar apenas este exemplo concreto de Vila Nova Famalicão, que é o BIT, que são 70,8 milhões de euros, tem, por exemplo, meia dúzia de grandes ou médias, grandes empresas, já não são médias, são grandes empresas de Guimarães. Por exemplo, no projeto BIT, a Mundifios está presente no BIT, a Crispinha Abreu está presente no BIT, a Lameirinho, a JF Almeida, e, portanto, existe aqui um cruzamento. A sede do consórcio está em Famalicão, mas, na verdade, existe aqui um cruzamento. Seria muito estranho que o tecido industrial se fizesse de uma maneira compacta e terminasse à porta de cada uma, à porta administrativa. A informação do portal da transparência está contaminada. Não está contaminada, é preciso mesmo essa análise mais fina. Por exemplo, a Universidade de Minho tem financiamentos no valor de 50 milhões de euros. Sim. 50 milhões de euros para a Universidade de Minho. Sendo que nenhum deste valor, sendo que uma parte dele, certamente, por definição, de modo sistémico, opera a favor de Guimarães, em sentido concreto, e nenhum deste valor está descrito a Guimarães. E, portanto, se do valor global, por exemplo, de Braga, que são 274 milhões de euros, se retirarmos, porque nós sabemos com rigor qual é o impacto regional que isto tem, os 50 milhões da Universidade de Minho, isto já desce. Mas depois em Braga também, dos 274 milhões de euros, temos um só projeto que vale 111 milhões de euros. 111 milhões. Francisco, permite-me que se cruza com todo o território. Deixa-me precisamente pegar no caso da Universidade do Minho e vou pedir ao Paulo Peixoto que nos ajude a perceber isto. É que se nós consultarmos, sabemos que a sede da Universidade do Minho é em Braga, logo todos os investimentos em que a Universidade do Minho intervém são, digamos, contabilizados em Braga. Mas, se nós olharmos para Guimarães, nós vemos que o investimento na recuperação da Escola Santa Luzia, que é da Universidade do Minho, aparece em Guimarães, como estão a ver nesta imagem que estamos a passar agora. Por uma razão simples. Isso, Paulo, não, pode haver um Paulo responderá. Que eu dizia há pouco que custa a perceber aquele portal. O Paulo dirá, e outras pessoas dirão, mas é que eu penso que há uma razão simples. É que o facto do edifício estar fisicamente localizado em Guimarães,
É uma explicação mais ou menos óbvia. Está fisicamente instalado em Guimarães e seria muito difícil que um investimento que está fisicamente instalado em Guimarães, o projeto é aquela recuperação específica, fosse contabilizada noutro sítio. Quer dizer, mesmo a sede sendo em Braga. Mas pode haver outras explicações. Mas a verdade é que eu estive, por exemplo, a pesquisar os vários projetos e quase todos eles têm coparticipação da Universidade de Minho. Quase todos. Os maiores, bem entendido, os grandes projetos, com valores acima de dezenas de milhão de euros. Todos eles têm coparticipação da Universidade de Minho. E a Universidade de Minho opera sistemicamente a favor da região. Não opera a favor de Braga, não opera a favor de Famalicão, não opera a favor de Guimarães, especificamente. E, portanto, esta distinção puramente administrativa, eu acho que é um bocado provinciano. Embora admita que, enfim, do ponto de vista de um certo simbolismo político, seja relativamente fácil aproveitar a ideia de que falta grandes empresas. Falta esse investimento em Guimarães. Como é que se pode promover um território, neste caso concreto, Guimarães, sem conhecer efetivamente aquilo que são as potencialidades, aquilo que Guimarães efetivamente é? Não é? Era aquele exemplo que o Presidente da Câmara dava na última reunião da Câmara Municipal, e dizia assim: se formos consultar a Pordata, nós chegamos à conclusão que em Guimarães não há uma única universidade, não há um único estudante universitário. Sim, é verdade, isso é espantoso. Aconteceu-me isso antes de ouvir o Presidente da Câmara falar. Estava a consultar dados estatísticos para o meu trabalho e para a minha intervenção política e cívica, e quando vou ver a última atualização da Pordata relativamente ao número à formação dos cidadãos de Guimarães, vejo que em Guimarães não há universidade. Em Guimarães não há universidade, zero. Não há, e é estranho como é que a Pordata, que é propriedade de uma fundação importante e credível do ponto de vista científico, opera deste modo. Há aqui, não sei, alguns enviesamentos técnico-estatísticos que tornam a leitura mais difícil. Francisco, vamos ouvir então agora uns... eu não sei se o Paulo... Estás-me à vontade. Pareceu-me que o Carlos que queria fazer uma intervenção. Estás à vontade. Não. Vamos lá ver. Vamos trocar isto por miúdos. Vamos lá ver, é uma expressão que eu não tenho. Eu sei que do ponto de vista político não é do meu lado, é do ser o Primeiro-Ministro. Mas vamos tentar ver então o que é que se passa. É lógico, e do ponto de vista de quem está habituado a este tipo de projetos, e quando preenchemos as candidaturas, quando instruímos as candidaturas, há dois dados absolutamente evidentes. Um é a sede da empresa e o outro é o local de investimento. E por isso que o Francisco aqui está a dizer e está a valorizar que o que o Francisco está aqui a tentar transmitir é que parte do investimento da Universidade de Minho, que está alocado a Braga, na verdade vem para Guimarães. O de Santa Luzia, como efetivamente é desempenhado ou é executado na Rua Francisco Agra, é um investimento de Guimarães. De qualquer das maneiras... Mas nós encontramos, Paulo, desculpe lá, mas agora nós encontramos várias empresas em vários consórcios. Estou-me a lembrar um que tem a ver com a têxtil, com a poupança de água, em que há empresas vimaranenses, mas de facto esse investimento não está incluído na parcela de Guimarães. Não. Como foi o que eu disse, justamente, no caso do BIT, Famalicão, que é o caso concreto. Era aí que eu ia, António Magalhães, porque concordando com a análise... É que o estabelecimento está em Guimarães. Espera aí, mas concordando com a análise superficial que o Francisco faz, também é fácil de perceber depois, é que isto é como um balancete de uma contabilidade. Quanto mais abrimos uma classe, nós mais percebemos como é que está aquilo discriminado. E, portanto, nós conseguimos chegar a este valor de uma forma mais ou menos real. E dizer que os dados da Pordata... Eu estes dias tive uma discussão com a senhora deputada municipal do Partido Socialista, num dos programas radiofónicos, por causa dos dados da Pordata e os dados do Instituto Nacional de Estatística, quando o Presidente Domingos Bragança insiste em fazer ver que Guimarães não perdeu população e que Guimarães não perde competitividade. Quem quiser, e eu aqui subscrevo na íntegra o que o Francisco disse, tem é que ir estudar e tem que ir analisar
ao ínfimo pormenor e vai chegar à conclusão de quais são os investimentos e também vai conseguir ver onde é que estão esses investimentos. Porque repare, o Francisco diz assim: Famalicão tem 90,6 milhões de euros, dos quais 70 são para um projeto, ou seja, só sobram 20 milhões. E eu respondo da seguinte maneira: e Guimarães tem 40 milhões, dos quais 12,6 são para a via do Ave Parque. E portanto aqui a questão que se coloca... Mas é para Guimarães. Ok, mas lá está bem, Francisco, mas estamos a falar de competitividade ou estamos a falar de cimento? E, portanto, aqui o cimento não é importante para a competitividade. Eu até acho isso espantoso. Quer dizer, já tivemos um bocado essa conversa. Quer dizer, nós podemos discutir o Ave Parque, tivemos aqui, não nós podemos discutir a via do Ave Parque relativamente aos seus impactos ambientais, e eu acho que faz sentido discutir ter essa discussão. Agora, dizer que o ganho de espaço-tempo, de velocidade de tempo, não é importante para a competitividade, Claro que é, mas só para o Executivo Guimarães é que não é, porque não tarda em resolver aquilo. Claro, é sempre assim, não é? Tarda em resolver aquilo. A questão não é essa, Francisco. Se nós estamos a trazer competitividade às empresas, e estamos agora a dizer que um projeto é de 70 milhões de euros, e estamos-lhe a dar ênfase, e depois estamos a dizer que o outro de 12,4 afinal até é pertinente, nós aqui, lá estamos a ver que o PRR, mais uma vez, está completamente mal eu agora percebi o Paulo. O Paulo acha que o investimento que seja público não vai a favor da competitividade do país. Não. O investimento público. É por isso que eu sou socialista, eu acho que vai. Sim, e por isso é que eu também sou do CDS e sou a favor da competitividade, porque a competitividade é que faz dinamizar a economia. É o dínamo da economia. Não se esqueçam disso, porque senão nós vamos chegar a 1990, sensivelmente, quando houve a grande crise do subprime, em que depois a banca, que foi quem foi financiada, e depois chegou ao desemprego. E aqui estamos com o mesmo. Eu só não entendo, aprende-se tanto benchmarking se faz, que são as palavras caras, e como é que não se consegue aprender? E como é que vocês sabem qual é o valor investimento direto nas empresas do PRR? Por acaso alguém sabe disso? Está lá no portal, são 4,9 milhões de euros. Isto é dinheiro para as empresas? É isto que vai fazer capitalizar a economia portuguesa? Não, porquê? Porque depois vai tudo para a administração pública. E quando venham com a teoria de que é o número que o Sr. Ministro da Economia muito gosta de dar, que é 7% dos contratos já estão feitos. Meus amigos, é preciso compreender de uma vez por todas como é que o PRR está desenhado. E ele está desenhado com contratos feitos com a administração pública, o IFP, as direções de energia e tudo mais. O único braço armado, e entre comas naturalmente, que sai em favor das empresas é o IAPMEI. E mesmo esse, através das agências de inovação. E as agências de inovação, qual é o target que te vão atingir? Grandes empresas, meio académico. Ou seja, as pequenas, que é o grande, onde efetivamente o Covid afetou, onde efetivamente a guerra na Ucrânia está a afetar com o preço das matérias-primas e da logística e da distribuição, e onde nós estamos agora a ter um impacto muito grande na indústria com o preço da energia, esses não estão a ser salvaguardados pelo PRR, que era a sua função, e portanto está completamente mal estruturado. Era um programa de recuperação, e um programa de recuperação exigia que fosse dada entrada direta na economia do país. Carlos Carajabri. António, acrescentando ao que foi dito, que em parte, quase no essencial, concordo com tudo o que foi dito, é importante perceber também aqui pecados originais que depois acabam também por ter tradução até no PRR. O PRR tem basicamente aqui três pilares estruturais e metas, que é, por um lado, a resiliência precisamente económico-financeira das empresas, a transição energética e ecológica e depois a transição digital. E, de facto, no primeiro pilar, que é, no fundo, do que estamos aqui a falar hoje, tem a ver com a resiliência. E, no fundo, a resiliência também pode passar por as empresas quererem ganhar escala. E se nós visitarmos aqui a história económico-financeira da política da Câmara Municipal, vemos que, a nível da política de solos, que áreas para acolhimento empresarial nós temos para acolher um grande projeto, António?
Quer dizer, fala-se no Alto Parque como sendo o princípio e o fim de tudo, mas de facto Guimarães, ainda no último programa o Francisco referia que no tempo do António Magalhães tivemos os parques industriais de primeira geração. E os de última geração, onde é que estão? Onde é que nós temos esses espaços e com escala, não estou a dizer um pequeno parques industriais limitados, que estão todos ocupados praticamente em Guimarães, com acessos bastante... com grande dificuldade nos acessos e com muitos custos, mas não temos para acolher de facto um grande projeto de uma dimensão para 70 milhões, para 100 milhões, não temos local para o instalar. Por outro lado, a nível de licenciamento de projetos, a nível de via verde para o investimento, a Câmara Municipal tem estruturas para? Não tem. António, nós temos aqui empresas em Guimarães que querem ampliar as suas instalações, que querem construir novas instalações em determinadas localidades, zonas com aptidão construtiva industrial, e chega-se à Câmara Municipal e não andam os projetos, dificultam a vida dos empresários. Enquanto que nós, nos concelhos limítrofes, constatamos que, de facto, até em câmaras do próprio Partido Socialista, como há neste momento, e quem anda no mundo dos negócios sabe, por exemplo, que a Câmara Municipal de Faf, neste momento, é porta aberta para quem quiser investir em projetos industriais transformadores, e em Guimarães nós temos essa dificuldade. Por outro lado, política fiscal do município é competitivo com os concelhos limítrofes? Claro que não é. Portanto, perante indicadores... Nós temos o IMI mais baixo, nós temos o IMI mais baixo do quadrilátero. E dizer que isso não tem nenhum significado... Francisco, permite que tem um significado relativo. Nós estamos tem sempre. Aqui para as empresas importa mais a derrama. Mas o que importa aqui perceber é o seguinte. A nível de atratividade, em termos de haver, no fundo, uma via verde para o investidor, haver a proatividade, que é uma das coisas que me causa alguma perplexidade, é ver o município de Guimarães não estar minimamente preocupado. Eu, por exemplo, não consigo compreender que, por exemplo, a Bosch está em Braga, mas a Bosch tem no seu planeamento expansão e desenvolvimento. Não é pedir à Bosch para vir para Guimarães. É reunir com a Bosch e dizer, no vosso plano de ação está previsto a expansão. Por que não Guimarães para essa... Até porque há continuidade territorial. O Francisco tem absolutamente razão. Há vimaranenses que trabalham em Famalicão, há vimaranenses que trabalham em Santo Tirso, há vimaranenses que trabalham em Braga. Inclusive até podem vir a trabalhar nestes cantos de projetos. E Guimarães também sai beneficiado, isso é indiscutível. Mas, se calhar, e sendo o maximamente honesto, nós preferíamos que esses projetos cá ficassem. E, portanto, infelizmente, Guimarães, no plano da atratividade para grandes projetos económico-financeiros, neste momento fica muito a desejar. Paulo, sim, de facto, por uma intervenção final. Deixe-me só, António, dar aqui duas notas sobre esta parte, que são o seguinte. PRR, tal e qual como o nome indica, é o Plano de Recuperação e Resiliência. E relativamente a isso, um programa de recuperação tem que ser um programa num ciclo curto. Por isso é que é para recuperação. E um programa de resiliência... tentando compreender e aceitar aquilo que o meu amigo Caneja já disse, de que pode envolver a expansão, eu acho que nós neste momento ganhar escala, certo, mas tudo que fosse as empresas eu quando faço uma análise a uma empresa, que tudo que seja manter, aliás, eu e qualquer economista que nós lemos fazendo uma ressalva que não sou economista, mas fazendo qualquer um que nós temos visto e ouvido, tem dito que faz sempre comparações com o pré-pandémico, porque é aquilo que dá a taxa de referência. A verdade é que o programa de resiliência era para ser posto em prática, meus caros, até 2025. Até 2025. Depois vai chegar a final de 2028 e ele não vai estar concluído. E depois entronca aqui... Mas não há limites por parte da União Europeia. Pois, e quanto dinheiro é que Portugal não tem devolvido à União Europeia ao longo destes anos todos?
é falar do QCA3, é falar do CREN, é falar do Portugal 2020, portanto, estávamos aqui, estava 3 programas acerca disso. Eu admito o pessimismo do Paulo. Não é o meu pessimismo, Francisco, é a minha realidade. Não, porque sobre 2025 ainda não é realidade, quer dizer, não, 24 ainda temos 23, ainda temos 24, ainda temos 25, quer dizer, ainda temos 3 anos pela frente. Francisco, eu preferiria que a taxa de execução fosse grande, mas é óbvio que este início pós-pandémico é mais lento, isso é quase como na física, não é? É mais lento e esse aqui vai acelerar no final de 2023 e 2024. Pois, por isso é que o Portugal 2020, que já terminou o quadro em 2022, certo? E que foi prolongado até 2023, até junho de 2023, e por isso é que saiu uma diretiva do Governo em novembro de 2022 a prolongar que as candidaturas pudessem ser enquadradas até junho de 2023 para incorporar no 2030, precisamente por causa desta taxa de execução, ou melhor, não é do meu pessimismo, amigo Teixeira, é da realidade da execução nacional. Para concluir, então? Para concluir, dizia eu que, mesmo esta questão que o Carlos Caneja Amorim falou sobre o IMI e que o Francisco veio dizer que isso não é competitivo, e o Caneja diz, vamos para as empresas é mais importante a derrama. E então agora vamos olhar nos olhos das empresas. As empresas que em 2020, devido aos seus resultados, e 2021 tiveram os resultados negativos, se temos resultados negativos não tem derrama. A derrama pode ser 100%. Exatamente. 100% de zero é zero, meus amigos. Portanto, vamos olhar para as coisas que mais. A maior parte das empresas pequenas e médias não pagam derrama. A maior parte das empresas pequenas, médias e micro não pagam derrama. Essas empresas nem elegíveis são para o PRR, Paulo. A questão aqui... Quase nenhumas. A questão aqui... Quase nenhumas. Esta é a questão de fundo, quase nenhumas. A questão é que só vai aceder ao PRR empresas que têm capacidade económica financeira. É assim que está montado o PRR. Então não é... o PRR, mal montado. Mas isso é indiscutível. Eu estou a dizer que, inclusivamente o PRR visa precisamente, não obstante a terminologia ser resiliência, no fundo, as empresas que estão mal não têm qualquer possibilidade de conseguir ter acesso a estes fundos, porque a elegibilidade que é exigido implica a salvabilidade das empresas. E, portanto, inclusivamente, só estão a aceder, inclusivamente, eu trato alguns projetos de empresas que, precisamente, têm uma dimensão e têm uma estrutura económica ou financeira que lhes permite aceder a estes programas e que, de facto, não é numa lógica de resiliência. É numa lógica de investimento. Uma lógica de investimento é uma lógica, por exemplo... Então, tirei a palavra recuperação. Por exemplo, a nível da descarbonização, a nível dos painéis solares que muitas fábricas estão a aplicar... Não tem nada a ver com resiliência. Não tem nada a ver com resiliência. E programas que têm a ver com o PRR e que estão em execução neste momento. E que ganham, e que implicam ganhos energéticos que neste momento é um dos principais problemas que nós temos para o têxtil e para o calçado, porque tem grandes consumos energéticos, que a fatura que chega ao fim do mês pode aí sim pôr em causa o futuro da empresa. E, portanto, estes projetos interessam nessa lógica. Um comentário rápido que queria fazer ao Carlos. Só queria dizer que a descarbonização da indústria é importante. Sabes qual é o orçamento para a descarbonização da indústria? São 715 milhões de euros. Ora, se um restaurante de Guimarães, daqueles pequeninos, um cafezito como o que nós todos frequentamos, dobrou a taxa, a fatura de energia de 1.000 euros para 2.000 euros, 715 milhões de euros dá para quê? Não dá para nada. Isto não é um programa de recuperação. Isto é uma falácia. Ponto. Francisco Teixeira, um último comentário final ainda sobre... Não, eu admito que o nome... Não, eu admito. Eu aqui dou uma palmatória aos meus 2 interlocutores que acabaram por concordar nisto. Isso chama-se um plano de recuperação e resiliência, mas na verdade este é um plano de investimento. Sem dúvida. É um plano de investimento e nesse sentido... os problemas concretos e imediatos que surgiram depois da pandemia não são imediatamente atendíveis. E justamente o tecido industrial de Guimarães é sobretudo esse tecido de pequenas, micros e grandes e médias empresas que não chegam a ser afetadas de maneira estrutural pelo PRR. Pois bem, meus senhores, Guimarães em debate, como o próprio nome diz, debate o que se passa em Guimarães. Ora, por estes dias o país vem sendo marcado pela greve dos professores, pela luta dos professores com o Ministério da Educação, e Guimarães não tem ficado à margem, tem havido bastante perturbação no funcionamento das aulas aqui em Guimarães. Estamos a gravar este programa numa quinta-feira, dia em que a greve corresponde ao Distrito de Braga. Guimarães também teve manifestações dessa greve. Ora, tenho aqui no estúdio um professor
e 2 encarregados de educação. Eu gostava de ouvi-los sobre esta matéria. Carlos Caneja, tens sido dos mais ativos comentadores destas questões como pai encarregado de educação. António, inclusive até partindo aí da representatividade que nós temos aqui no estúdio hoje, eu de facto gostaria até que se colocasse a hipótese de, não direi greve, porque não faria sentido, mas organizar uma manifestação em que toda a comunidade escolar demonstrasse de forma cabal que está unida em constatar e perceber que a escola pública está sob ataque cerrado e está em crise. E nós... Mas tem-se visto, Carlos, desculpa, digamos, uma grande colaboração entre professores e os demais elementos não docentes das escolas. Certo. Até fazem greve em conjunto. Certo, e fazem significa que o descontentamento é manifestamente alargado e tem toda a razão em o fazer. Mas não deixei de sentir, de ficar um pouco triste, direi, quando vi que é algo que às vezes nós também deveríamos fazer uma análise fina, que é estas estruturas que representam os pais, estas estruturas que representam outro tipo de entidades que fazem parte do edifício educativo em Portugal, que com representatividade questionável até, que vem dizer que os pais estão contra, porque este jogo interessa ao poder político que em determinado momento está a ocupar o poder central, que é a lógica de que matemática de que os professores e os demais trabalhadores, os não docentes da educação, vão ser sempre inferiores ao descontentamento que vai ser gerado em todos os pais e na própria comunidade em geral. E, portanto, o governo sai sempre a ganhar porque vai ser mais o descontentamento contra quem está a fazer greve do que a favor de quem está a fazer greve. E isso é algo que é corrosivo para uma sociedade democrática. Isso é absolutamente inaceitável. Esta greve é absolutamente justa. Esta greve, como eu digo, eu estarei presente se for marcado um evento de manifestação pública de repúdio pelo atual estado da educação em Portugal. E se for marcado com professores, com pessoal não docente, com encarregados de educação, julgo que aí talvez os governos, porque como eu digo, isto não é só uma questão do PS e do PSD, os governos têm falhado à educação em Portugal. E isso é trágico para o nosso futuro. E nós temos que compreender. Eu ainda hoje li um artigo do Oliveira Martins. E para concluir, meu caro. O Oliveira Martins que usou uma expressão que eu gostei muito, que é futurante. Em vez de ser fraturante, foi futurante. Nós devemos focar não só nas causas fraturantes, que muitas das vezes também são justas e são devidas, mas também nas causas futurantes que garantam um país de vanguarda e não um país que estará sempre na cauda da Europa. Paulo Peixoto, não posso esquecer que também tenho aqui um pai e um encarregado de educação. Como é que olha também para esta disputa entre professores e Ministério da Educação? Como encarregado de educação, hoje à meia da manhã lá tive que abandonar o meu trabalho para ir recolher uma das crianças, mas faz parte, respeitando o princípio democrático de quem faz a greve. Eu neste aspecto, subscrevo na íntegra aquilo que o Carlos Caneja acabou de dizer. Eu acho que Tive uma percepção, portanto, esta quinta-feira, quando ouvi o Ministro da Educação, peço desculpa, na quarta-feira à noite, quando ele fez uma entrevista a um canal da televisão, e que quis-me dar a sensação, pode ser a minha inocência, como aquela inocência que o Francisco Teixeira me apelidou há bocado de ser pessimista, e agora pegamos no futurante do Carlos Caneja, quis-me parecer que há pelo menos uma abertura ao diálogo, e eu isso acho que é o mínimo indispensável. Claro está que vão haver situações que não podem ser levadas ou concretizadas num espaço curto. Também estamos de acordo. Agora, o que eu não compreendo, e isso faz-me muita confusão, e para não repetir o que o Carlos já disse, que eu, como referi, subscrevo na íntegra, não percebo porque é que se passa meses e anos a fio a desgastar, a criar um desgaste muito grande entre a comunidade de professores e também de auxiliares, que tem-se verificado em algumas escolas é porque os professores faltam, noutras escolas é porque os auxiliares não abrem as escolas, e, portanto isto traz-nos aqui alguma leitura transversal, e a verdade é que
esta surdez que o Ministério da Educação tem posto no diálogo com estas entidades agravou mais o problema de si, que já é grave. E, portanto, compreendo, para além dos impactos que isso nos dá na vida pessoal, mas compreendo e solidarizo com essas classes. Meu caro Francisco Teixeira, todos sabemos que és professor, até já foste dirigente sindical, não és agora, mas estás em greve também. Estou em greve, não faço greve a tempo inteiro, mas sou daqueles que faz greve nos primeiros 45, nos primeiros 90 minutos, enfim, faço a minha parte. De facto, isto é uma história antiga. Vamos lá ver. O Governo anunciou algumas propostas que atalham a uma parte do problema, mas atalham apenas a uma parte. E o modo como atalha essa parte tem algum significado. Mas, que é relativamente aos professores precários e aos professores contratados. As propostas do Governo relativamente aos contratados e aos precários, que é uma vergonha para o Estado português. Que é espantoso que na educação tenhamos 20 mil precários, não é? 20 mil precários. É só para as pessoas perceberem, não é? Temos professores, muitas vezes, que ao longo médio, em média, cerca de 20 anos, são professores precários durante 20 anos. 15 a 20 anos. E só entram para os quadros do Estado, da administração pública, entre 15 e 20 anos, 16, 17 anos de idade. Portanto, estão aí todo esse tempo como precários, quando, por exemplo, na iniciativa privada, já agora, nenhum trabalhador pode estar na mesma função mais de 3 anos. Tem que, nessa circunstância, ou sair ou entrar para os quadros das empresas. E a função tem que ser mesmo temporária, que aqui demonstra-se pelo tempo que não é temporário. Claro, não é temporário de todo, porque se fosse temporário não estava 16, 17 e 18 anos. Bom, mas, portanto, o Governo vai fazer então nos quadros 10 mil professores, até o final deste ano letivo, quase imediatamente, o que é muito bom. Claro que fica a pergunta, quer dizer, o que é que desencadeou esta súbita e justa... esta súbita e justa... Não, a necessidade de professores, mas não é só a necessidade de professores, porque já se previa com relativa certeza, há 5 ou 6 anos atrás, que ia haver uma grande necessidade de professores. E há aqui até uma sensação de crueldade, não é? Aqui uma sensação de crueldade para muitos destes professores contratados, que são absolutamente essenciais ao equilíbrio das escolas e da função pública, indeclinável para socialistas como eu e sociais-democratas em geral, que é a do ensino público. Agora, relativamente aos outros 130 mil professores, que são os professores dos quadros das escolas, o Governo não disse nada. E sobretudo a recuperação do tempo de serviço. Exatamente. Aí, qual é a grande questão dos professores dos quadros? É que ganham miseravelmente. Claro, ganham mais de 800 euros, a maior parte. Ganham mais de 800 euros, é verdade. Mas quem ganha 800 ou 850 euros ou 900 euros, se achar que consegue dar conta da função que é ser professor nos dias de hoje, numa escola de hoje, esteja à vontadinha, como se costuma dizer. Esteja à vontadinha para tentar fazer. Com as responsabilidades e com as necessidades associadas, esteja à vontadinha. O que é que acontece? Hoje é terrivelmente difícil ser professor. Eu sou professor há 30 anos. É muito mais difícil ser professor hoje que há 20 anos atrás. Mas muito mais, não tem comparação. E, de facto, os professores perderam cerca de 20% do seu poder de compra nos últimos 20 anos. 20% do seu poder de compra. Portanto, eu ganho menos 20% relativamente hoje do que ganhava há 20 anos atrás. Com um ano de subida da inflação de 10%, toda a gente percebe que há uma degradação salarial e uma degradação das condições materiais que se repercute depois nas condições de trabalho práticas dos professores, que se não for atalhada, resolve uma parte dos professores do problema da precariedade, mas vai continuar a ter a escola a arder, o que é o que não se quer. Francisco, mesmo já tendo ultrapassado o nosso tempo, eu não resisto a uma pergunta de 1 milhão de euros e apelando aos teus, enfim, à tua experiência. Como é que vai terminar este conflito? Não faço a mínima ideia. Eu sei como é que acho que devia terminar. E, nesse sentido, eu não sou daqueles radicalões. Acho que talvez seja difícil, do ponto de vista orçamental, dar todo o tempo de serviço de uma vez só, mas acho que o Governo tinha a obrigação, em nome do interesse público e da escola pública, de, no mínimo, dar já aos professores metade do tempo que lhes foi roubado nestes últimos 17 Roubar anos. não é um verbo muito forte. Não é um verbo forte. É literal aqui. Porque as pessoas não podem estar a trabalhar e estarem a ganhar o mesmo durante 20 anos, 30 anos. Isso é completamente inaceitável, sendo que depois acabam, no final, ainda por cima, com uma taxa de inflação de 10% e veem o seu salário completamente desbastado. E, portanto, mostrando-se incapazes de dar resposta às necessidades. Porque
Um professor, vai ser professor, tem que ter tempo, e tempo é dinheiro, tem que ter condições para ler, e para ler é preciso dinheiro. Bom, a não ser que as pessoas em geral achem que ser professor é apenas estar na presença dos alunos. Garanto-lhes que não é. E agora, vou pedir uma missão impossível ao Carlos Canas Amorim, que é um minuto final. O meu minuto final será a continuação do que estávamos aqui a falar, António, que é algo que também para mim é chocante, que é o quadro de zonas pedagógicas, que é qualquer coisa de absolutamente inaceitável, que é sujeitar um professor que, para além da insegurança laboral, em que todos os anos não sabe qual será a sua carga horária e se vai ter fundos de maneira suficientes para suportar o seu nível mínimo de vida, ainda sujeitar a que faça pelo menos, como o seu próprio ministro já reconheceu, 200 km para ir dar aulas. Inclusive, pelo que percebi, uma das propostas novas é criar mais quadros de zonas pedagógicas para 60, uma coisa assim do género, em que vai reduzir claramente o percurso de cada um. Mas, de facto, num país em que somos constantemente massacrados com notícias que nos mexem no nosso íntimo, que é a indústria da nomeação política, em que indemnizações absolutamente escandalosas, como temos constatado recentemente. E isto não é ser populista, é ser realista, no sentido de que, inclusive é isso que depois revolta os próprios professores, porque não conseguem, como é que se fala de indemnizações de 1 milhão, indemnizações de 500 mil, e depois quando toca aos professores receberem um mínimo, que é uma pessoa licenciada receber ao longo de 15 anos 1.000 euros líquidos, eu, como português, sinto vergonha. E tenho que o dizer. Paulo Peixoto, eu não sei se já viria algum assunto que devíamos ter falado e que não falamos e que o Paulo agora queira recuperar num minuto. Não, o único assunto que não falámos e que podíamos ter falado tem que ver com o facto do Partido Socialista, esta semana na Assembleia da República, não ter aprovado a proposta da isenção do IVA nos alimentos. Era uma questão que pode ficar para o próximo programa, sobre esta questão da educação, dizer apenas e só, algo que deve ficar na nossa reflexão, até porque temos um professor, temos encarregados de educação. Os nossos meninos, os nossos filhos, passam mais tempo com os professores do que connosco. E isso merece que esta classe, seja dos professores, seja dos auxiliares, que tratam das nossas crianças durante o dia, sejam bem tratadas, mais que não seja que os ouçam e que os respeitem. Francisco, eu sei que queres falar de poesia. É verdade, enfim, está fora de moda falar de poesia, mas a RTP fez uma coisa bonita ontem ou anteontem, que foi justamente abrir o Jornal da Tarde, penso que foi da RTP1, justamente com o Agenda Andrade. Com o Agenda Andrade. Eu sei que vai haver uma hiperinflação do Agenda Andrade a partir de agora. No dia em que estamos a gravar, faz 100 anos que o Agenda Andrade nasceu. A saída de uma espera só se espalha na torrente, não é? Exatamente. Bom, mas provavelmente já ninguém se esquema do Agenda outra vez daqui a 2 meses e, portanto, vamos aproveitar enquanto a onda está. E o Agenda Andrade é um poeta, é um dos maiores poetas da língua portuguesa e é um poeta difícil porque transmite a falsa percepção de que a poesia é uma coisa simples e vulgar. Mas isso só os grandes génios conseguem transmitir a percepção de que a poesia é uma coisa simples e vulgar, passando 100 anos, não, 50 anos, 60 anos, sem nunca passar de moda, verdadeiramente. E o Agenda, de facto, estará daqui a 100 anos ainda na moda. Rapidamente, 7 versos do Agenda Andrade, de um livro de 71, Obscuro Domínio, um poema que quem viveu os anos 80, quem viveu os anos 70 e quem viveu os anos 80, a adolescência dos anos 80, toda a gente conhecia. Não havia nenhum adolescente que não conhecesse o Agenda Andrade. E a arte de navegar. São 7 versos, se me permitirem. Vê como o verão subitamente se faz água no teu peito e a noite se faz barco e a minha mão marinheiro. Agenda Andrade. Mas hoje, excepcionalmente, também vou falar aqui de alguma coisa que devíamos ter falado e que não falamos. Vou fazer um convite, quer aos membros deste painel, quer a quem nos está a seguir, que no próximo sábado, a partir das 9h30, vão até à Vila das Taipas. É a gala do jornal Reflexo, é uma organização do jornal Reflexo,
que vai homenagear entidades individuais e coletivas, públicas e privadas da Vila das Taipas. Será certamente um tempo importante. Quem quiser assistir, participar nesta gala, a entrada é livre, apenas terão que fazer o levantamento de um bilhete na Junta de Freguesia ou então na própria redação do Jornal Reflexo nas Caldas Taipas, que fica na Avenida da República. Aqui fica feito o convite, neste final de Guimarães em Debate, que voltaremos 8 dias com outros temas e provavelmente outros protagonistas. Por agora, agradecer mais uma vez ao Paulo Peixoto a gentileza de imediatamente aceder ao nosso convite de participar do Guimarães em Debate. Certamente voltaremos a encontrar-nos num destes dias. Por agora, é mesmo tempo de colocar o ponto final.